Vamos lá. Eu vou acompanhar um texto que se chama Grandes Mitos sobre a Igreja Católica. Ok. Nos dias de hoje, nem os católicos conseguem defender a Igreja. Muitos se calam diante de qualquer questionamento. Seus escudos estão quebrados, suas espadas foram perdidas. É de partir o coração o estado em que se encontram muitos que vão à igreja durante toda a vida, mas nem mesmo a conhecem. E agora, diante desta situação, uma minoria de pessoas mal intencionadas consegue fazer os católicos se sentirem culpados por pertencer a uma igreja corrupta, assassina e cruel. Nós vivemos em um país em que não se pode nem ousar dizer que o homossexualismo ou a homossexualidade é pecado, mas podemos ofender a igreja, chamar todos os padres de pedófilos e acusar o Papa dos mais variados crimes. Este é o Brasil de hoje, um reflexo do mundo que está enlouquecendo. Não fico triste pelo que dizem e tenho pena dos ignorantes que, enchendo a boca com saliva venenosa para ofender a igreja, provam ser brasileiros genuínos do tipo mais imbecil que só aqui se encontra. Tenho pena daqueles que nada sabem sobre a igreja, nunca averiguaram os mitos tão contados sobre ela e ainda assim orgulham-se de atacá-la e desprezá-la da maneira mais arrogante possível. Mas por que todo mundo acredita nos mitos contados? Sabem ao menos que são mitos? E por que alguém iria querer contá-los? Essas são questões que precisam ser respondidas, e é isto que será feito agora. Terra plana, Santa Inquisição, caso Galileu, cruzadas, venda de indulgências ou o silêncio de Pio XII. Exemplos de bobagem sem fundamento que nunca deixarão de ser repetidos pelos inimigos da igreja ou até pelos seus próprios filhos. Vamos ao primeiro mito: o mito da Terra plana. De tão comum, esse mito hoje já está sendo misturado com outros. Algumas pessoas chegam a dizer que o motivo da pena de Galileu foi ele ter afirmado que a Terra era redonda, contrariando a igreja, que pregava que esta era plana. Antes de mais nada, vamos então aos exemplos. No Yahoo Answers é feita a pergunta: a Bíblia achava que a Terra era plana? A partir daí, as maiores bobagens são ditas em resposta. O usuário Asa Sul diz: durante muitos anos a ciência afirmou que a Terra era plana
E Galileu Galilei discordou e disse que a terra era redonda. Por isso foi condenado à morte pela Igreja Católica. Além de demonstrar ignorância quanto ao caso da Terra plana, Nelson diz que Galileu, Vespucci, Da Vinci comprovaram que a Terra era redonda. E no vídeo Crimes do Ateísmo, o usuário David WDRS diz que Galileu foi morto e excomungado pela Igreja Católica porque propôs a teoria de que a Terra era redonda. Acreditem, não é difícil encontrar exemplos em que a confusão é feita. Mas lembremos, por ora, que o caso Galileu é relacionado ao heliocentrismo, que apareceu com Nicolau Copérnico, publicado em seu De Revolutionibus Orbium Coelestium, em 1543. Então, deixando Galileu de lado, é necessário responder à pergunta: a Igreja Católica ensinava que a Terra era plana? Conta-se que, bravo e destemido, Colombo dispôs-se a aventurar-se nos grandes mares e circular todo o globo terrestre. Por isso, sendo fortemente repreendido pela Igreja, que hesitou em apoiá-lo, alegando que ele cairia na borda da terra, ou que dragões e outros monstros comeriam ele e sua tripulação vivos, já que havia um abismo em determinado ponto dos oceanos. Mas seria isso verdade? A Igreja se opôs a Colombo baseada em argumentos tão infantis e anticientíficos? Pelo contrário, era sabido que a Terra era um globo, e isto poderia ser comprovado facilmente através das evidências históricas. Mais que isso, pode ser comprovado pela própria Bíblia. Salomão, por exemplo, se refere ao globo terrestre nos Provérbios e no livro da Sabedoria. De qualquer forma, não é o relato bíblico que está sendo discutido, mas sim a hipótese de as pessoas terem acreditado na Terra plana e de a Igreja tê-la ensinado. Isso, com toda certeza, nunca aconteceu. Ninguém na Idade Média acreditava que a Terra era plana. Na verdade, algumas pessoas falavam sobre isso, ou mesmo acreditavam, mas eram grupos bem pequenos que não influenciariam o pensamento de ninguém. Os dois mais populares são tão populares que ninguém ouviu falar deles. Lactantius, que viveu entre o século 3 e 4, e Cosmos Indicopleustes, navegante do século 6. Lactantius teve sua visão considerada herética pela Igreja em seu trabalho. Ele rejeitou todos os filósofos gregos, consequentemente, a Terra esférica. Os gregos já haviam medido a circunferência da Terra muitos anos antes de Cristo. Cosmas
também foi ignorado pela Igreja e, mais importante do que isso, seus escritos em grego foram traduzidos para o latim em 1706, o que significa que sua obra, tal como a de Lactantius, além de ser rejeitada, nunca pôde influenciar ninguém, visto que não estava acessível aos leigos da época, em que pouquíssimos do Ocidente entendiam grego, e não fora aceita entre os intelectuais. Seria impossível que a crença ganhasse força a partir deles. Então, se a Igreja rejeitou qualquer visão de terra plana, como teria esse tão famoso mito começado? Geoffrey Burton Russell, em seu livro Inventing the Flat Earth, Inventando a Terra Plana, oferece resposta. Antoine Jean Letton e Washington Irving, interessados em retratar a Igreja como estúpida, inventaram um mito para que a credibilidade da Igreja em outros debates fosse abalada. Outro historiador, Thomas Woods, exemplifica a intenção deles quando diz, abre aspas, se podemos, os iluministas, retratar a Igreja como sendo tão ridícula que, na verdade, costumava ensinar que a Terra era plana, então nós podemos mostrar que ela é um oponente absolutamente desprezível. E continua. Eu tenho certeza que eles não tinham nem ideia da durabilidade desse mito, de que no século XXI ainda o ensinariam. Ele, o mito no caso, simplesmente não desaparece. Mas por que não desaparece? Por que tem tanta durabilidade? A razão é que o mito alimenta o estereótipo iluminista. A Igreja Católica é estúpida, impede o progresso e nos força a acreditar em bobagens. Whitson Porto Reis exemplifica que Letton fez com a obra Topografia Cristã de Cosmas quando atribuiu a ela uma importância que ela nunca teve. Seria como se daqui a 1000 anos ninguém encontrasse um obscuro trabalho científico questionando a evolução e afirmasse que os cientistas do século XXI não acreditavam na evolução. Sobre a definitiva propagação do mito, acrescenta ele, o mito realmente ganhou força, a força que tem até hoje, quando John Draper, um físico violentamente anticatólico, publicou um exemplo de publicou em 1873 o livro A História do Conflito entre a Ciência e a Religião, utilizando o mito da Terra plana como exemplo de como as crenças religiosas eram estúpidas e atrasadas e necessariamente se opunham ao progresso da ciência. Exatamente o que Woods retrata
como a intenção de Letton e Irving. Por tudo isso, é absurdo afirmar que a Igreja ensinava que a Terra era plana e que esse foi o motivo que a levou a repreender a viagem de Colombo. Não há historiador sério que seja capaz de acreditar nessa bobagem. E até em obras muitíssimo antigas é possível notar que durante toda a Idade Média era aceita e difundida a ideia de que a Terra era esférica. Orlando Fedeli cita alguns exemplos, como a estátua de Carlos Magno, obra romântica do século IX, em que o imperador segura um globo que representa a Terra. Cita também o exemplo da Catedral de Notre-Dame, 1300, em que Nossa Senhora tem em seus braços o menino Jesus que segura o globo da terra entre seus dedos, como se brincasse com o nosso mundo. A escultura é inspirada em Provérbios 8, versículo 30 a 31, que diz: "E cada dia eu me deleitava brincando continuamente diante dele, brincando sobre o globo da terra." De fato, houve discussão entre Colombo e Igreja, o debate de Salamanca, mas não porque a terra era plana, e sim porque a Igreja afirmava que Colombo, em sua tentativa de chegar à Índia pelo Ocidente, estaria subestimando o tamanho do globo terrestre e que provavelmente morreria de fome, pois navegaria e não chegaria a lugar algum. Pois a Igreja estava certíssima, e se Colombo não tivesse se deparado com o continente americano, seria exatamente isso que aconteceria com ele e sua tripulação. Colombo considerava que a Terra tinha apenas 20% do seu tamanho real. Para quem duvida de que os inimigos da Igreja fazem de tudo para vê-la em maus lençóis, está aí um bom exemplo de clara desonestidade que continua ainda hoje a ser professada em cada colégio por cada professor desinformado ou mal intencionado, já retratando para as crianças uma imagem negativa da Igreja, baseados em algo que ela nunca fez, baseados em uma mentira que pode facilmente ser desmascarada, mas que, como lembra Woods, não foi desmascarada porque serve a um propósito. De qualquer forma, seria ótimo se esse mito fosse o único. Partindo para o segundo, as Inquisições. No caso da Terra plana, inventou-se algo que nunca aconteceu, mas todos nós sabemos que a Inquisição de fato existiu. Ninguém nega a Inquisição, mas mesmo sendo real, muitas são as distorções, omissões e desonestidades referentes a esse episódio tão marcante. Talvez o pior desse episódio é que os inimigos do cristianismo têm como aliados os protestantes, peritos em difamar a Igreja Católica. A difamação, como de praxe, não tem validade histórica, não tem boas referências
e não pode ser confirmada. Seu único motor é a sede de ofender a igreja e fazê-la parecer vilã de todas as histórias. Muitas vezes, os próprios católicos acabam concordando com as bobagens pregadas contra a igreja. Eu mesmo já vi muitos dizendo coisas como: sou católico, mas a igreja tem um passado negro. Sou católico, mas não por causa da igreja. Ou a igreja católica não tem o mínimo direito de repreender o que há de errado no mundo, porque já errou mais do que todo mundo junto. Esse é o nível dos católicos brasileiros. Aqueles que, conformados com toda a lorota que ouvem, acabam prestando um desserviço à doutrina que afirmam seguir e respeitar. É aquele que Luciano Ayan, um ateu a propósito, define como cristão vira-lata. Alguns ateístas e protestantes afirmam que durante a Inquisição milhões de pessoas foram mortas. E esses alguns não se referem a poucas pessoas, muito pelo contrário. Os que supõem números mais moderados acabam cometendo erros. Este site, aqui vem um link, né? Beleza? Afirma que a Inquisição foi responsável por mais de 75 milhões de mortes. Já o site Ateus do Brasil diz que foram 600 mil pessoas torturadas e queimadas durante a Idade das Trevas. Vamos desconsiderar o fato de o autor do texto achar que Frei Beto é católico. O foco é a lorota do número de vítimas durante a dita Idade das Trevas. Esses números não são nada modestos. 75 milhões de mortes é um número de mortes maior do que causado por Mao Tse-tung, o maior genocida da história da humanidade. 600 mil equivale a quase 6 Fidéis Castro. Mas seriam esses números verdadeiros e confiáveis? A Inquisição realmente matou milhões ou centenas de milhares de pessoas? Esqueçamos o que diz as apostilas de ensino médio, os neo-ateístas Richard Dawkins, raivosos, ou os protestantes ignorantes, os hereges. E olhemos para o que os historiadores sérios têm a dizer. Somente através da pesquisa profissional e dedicada que a verdade